Conversas, tenho aqui comigo João Ferreira, dirigente do PCP, nosso convidado, e também em Bruxelas Pedro Silva Pereira, eurodeputado do PS, que também se junta a nós. Boa noite, Pedro Silva Pereira. Boa noite, João Ferreira. Começava mesmo por si. Como é que se justifica este voto contra do PCP? Boa noite. Nós estamos perante uma situação que é uma situação de uma enorme gravidade. E é uma situação que comporta possibilidades de desenvolvimentos perigosos e alguns até imprevisíveis. Perante esta situação, todos os esforços devem ser concentrados na obtenção de vias de diálogo. Travar a escalada militar, em primeiro lugar, que pode provocar ainda mais sofrimento do que aquele que já vimos, e procurar vias para uma solução diplomática, para um cessar-fogo no imediato e para depois uma solução política do conflito. E acha que Putin quer isso? Posso apontar alguns dos caminhos que poderiam ajudar a essa solução política. Antes disso, importa dizer também que nós precisamos de trazer toda esta situação para o direito internacional, para os carris do direito internacional. Ela há muito que descarrilou. Uma situação de violação da integridade territorial de um Estado, de uso da força contra um Estado, viola princípios da Carta das Nações Unidas, da Ata Final de Helsínquia, do direito internacional, e nessa medida a ação da Rússia, a invasão da Ucrânia deve ser condenada. Mas há muito que todo este processo saiu dos carris do direito internacional. E é necessário voltar a trazer. Ora, a resolução do Parlamento Europeu não aponta propriamente nesse caminho. Aponta em três direções que eu considero que são perigosas no momento em que estamos. Em primeiro lugar, ela pede para aumentar o ritmo de fornecimento de armas à Ucrânia. Ou seja, em lugar de travar a escalada no conflito, ela aponta claramente no sentido de aumentar, de elevar o patamar de confronto. E até, com isso, de queimar ou de eliminar algumas pontes que poderiam existir para uma solução política. Depois, ela aponta também para um reforço da intervenção da NATO na região. Ora, nós sabemos que isso foi parte do problema. Ou seja, o avanço da NATO até às fronteiras da Rússia criou uma situação que a Rússia entendeu como uma ameaça à sua segurança. E, portanto, apontar como solução aquilo que está na origem do problema não deixa de ser atirar gasolina para uma fogueira que já atingiu uma dimensão considerável. Nós temos é de a apagar. Depois é uma resolução que volta a apontar um caminho de reforço das sanções. Ora, as sanções têm um problema. As sanções nunca afetam, neste caso, não são sanções que vão afetar aqueles que se dizem querer afetar. Os grandes capitalistas da Rússia, que estão na mira das sanções, não vão ser afetados pelas sanções. Quem vai é o povo. E é não apenas o povo russo, mas isto comporta também, mais do que estilhaços, comporta um efeito bumerangue. Ou seja, estas sanções vão afetar também os povos da Europa. Mas Putin não é responsável também por tudo isto? Eu acabei de lhe dizer que sim. Vamos ver. Nós temos uma ação que é feita à margem do direito, em afronta ao direito internacional e que deve claramente ser condenada. Agora, perante uma situação que é de uma enorme gravidade, e creio que foi esta a lucidez e creio que, num certo sentido, a coragem que foi necessária àqueles deputados que não votaram a favor desta resolução, foi isso que foi necessário perceber. Perante uma situação que é de uma enorme gravidade, o que se impõe não é escalar o conflito, com tudo isso, o que isso pode comportar de sofrimento, de criar clivagens ainda mais profundas entre dois povos que durante décadas conviveram, e devemos criar as condições para que o possam fazer novamente. Pelo contrário, é, como digo, atirar gasolina para uma fogueira que já atingiu uma dimensão considerável. Deixe-me juntar esta conversa a Pedro Silva Pereira, que está em Bruxelas. Pedro Silva Pereira, deduzo que não tenha esta mesma opinião, mas era possível fazer diferente? Com certeza que sim. 637 deputados no Parlamento Europeu votaram diferente. O Partido Comunista, infelizmente, votou contra e colocou-se dessa forma do lado errado da história, eu diria mais uma vez. E penso até que o Partido Comunista escreveu hoje uma das páginas mais negras da sua história ao votar contra esta resolução do Parlamento Europeu e ao evitar aquilo que seria óbvio fazer e que era a condenação da Rússia por uma agressão brutal
violadora do direito internacional e que se inscreve numa lógica imperialista que eu de todo não consigo compreender como é que o Partido Comunista não vem censurar. O Partido Comunista divulgou hoje um comunicado que é a sua justificação para a votação. E ao contrário daquilo que o João Ferreira estava a sugerir, de que seria essencialmente uma questão tática sobre as medidas que devíamos prosseguir para encontrar a paz, a verdadeira razão que decorre claramente do comunicado divulgado pelo Partido Comunista é que o Partido Comunista recusa a condenação da Rússia por esta agressão brutal que está a fazer à Ucrânia. Aquilo que eu leio no comunicado que o Partido Comunista divulgou é o seguinte: o Partido Comunista condena o caminho de ingerência, de violência e de confrontação decorrente da Rússia, não, decorrente do golpe de Estado de 2014 pelos Estados Unidos. Mas leia o que vem a seguir também, ó Pedro Silva Pereira. Leia o que vem a seguir também, por favor. Diz assim, a que se seguiu a recente intervenção militar. Portanto, o Partido Está Comunista abrangido na condenação também. Não, o Partido Comunista condena o caminho de ingerência a que se seguiu a intervenção militar da Rússia. E diz depois que a resolução do Parlamento Europeu tem uma visão seletiva, restritiva e instrumental das violações do direito internacional e escamoteia as sucessivas decisões e provocações dos Estados Unidos, da NATO, da União Europeia, que levaram ao conflito da Ucrânia. Portanto, para o Partido Comunista, e esta é a verdadeira divergência, para o Partido Comunista, o Sr. Putin está apenas a reagir a provocações, a agressões da parte dos Estados Unidos, da NATO, da União Europeia. E é essa distorcida dos factos que coloca o Partido Comunista naquela ínfima minoria, acompanhado dos senhores da extrema-direita, que votaram contra. É verdade. Deixa-me ouvir João Ferreira, só Pedro. Eu tenho alguns reparos a fazer ao Pedro Silva Pereira e peço-lhe que me escute com atenção. Em primeiro lugar, eu anoto que o Pedro Silva Pereira não defendeu a resolução que aprovou e, concretamente, não defendeu estes 3 aspectos que eu aqui mencionei. O envio de armas para a Ucrânia, a defesa do reforço da presença militar da NATO no terreno, a defesa do aumento dos gastos militares dos Estados-membros da União Europeia, incluindo Portugal, para afetar as operações da NATO e o reforço das sanções que terão um efeito dramático, quer sobre o povo da Rússia, mas também sobre os outros povos da Europa. Nada foi dito a respeito destas direções, que são aquilo que a resolução defende, como em que é que isso vai ajudar e não desajudar, como eu aqui defendi. Segundo lugar, o próprio Pedro Silva Pereira tentou fazer um número que eu acho que não lhe fica bem, mas que foi corrigido a tempo, quando eu lhe disse, leia o resto. E o resto inclui, a frase que ele estava a ler, inclui, de resto eu já aqui fiz, uma condenação clara e inequívoca do que foi a violação da integridade territorial da Ucrânia, o uso da força contra a Ucrânia por parte da Rússia, a invasão da Ucrânia é, à luz do direito internacional, inaceitável e merece condenação. Agora, aquilo que o Pedro Silva Pereira quer, e se calhar outros que votaram a favor dessa resolução, mas isso o PCP não faz, é esquecer o caminho que nos trouxe aqui. Isto é condenável e que não existam dúvidas sobre isto. E o que estou a dizer não justifica, não desculpa o que foi feito, mas ajuda a compreender. Porque a Ucrânia está em guerra, infelizmente, há pelo menos 8 anos. Está num conflito interno que vitimou já, de acordo com as estimativas que têm vindo a público, mais de 15 mil pessoas, cerca de 3 mil delas civis. Ora, o Pedro Silva Pereira e muitos dos que votaram aquela resolução, já agora Pedro Silva Pereira, outra coisa que lhe peço para confirmar é os resultados da votação, porque ao contrário do que disse, e não é verdade, a extrema-direita votou ao seu lado essa resolução. Ao seu, Pedro Silva Pereira. Já vou corrigir isso que está a dizer. Votou a Frente Nacional, agora RN da senhora Le Pen, votou a Liga italiana, votou o Vox espanhol, votou o PIS polaco, votou o Fidesz da Hungria, votaram ao seu lado essa resolução. É verdade que não foram muitos aqueles que não votaram a favor desta resolução, mas o PCP tem ao seu lado várias forças da esquerda europeia, tem o presidente do grupo parlamentar da esquerda unitária europeia, alemão, tem gente da Irlanda, da esquerda irlandesa, da esquerda espanhola, tem outros setores democráticos, inclusive do grupo político dos Verdes, enfim, esta correção é devida também. Agora, aquilo que eu quero dizer, que não pode ser ignorado,
E não adianta, quer dizer, não é a partir da caricatura ou da deturpação da posição do PCP que é justo atacar essa posição. Se o Pedro Silva Pereira acha que não há possibilidade, ou que é errado, procurar vias políticas para a resolução deste conflito e não atirar armas para a Ucrânia, fazendo daquela gente quase carne para canhão, enquanto outros assistem a milhares de quilómetros de distância, que o diga, que defenda essa posição. Deixa eu ver, então, agora, que não Pereira, deturpa as posições do PCP, então, porque aquilo que é necessário, Pedro, para concluir, e depois o Pedro Silva eu Pereira peço, poderá vamos dar a desenvolver palavra. também. O que é que era necessário, que eu há pouco dizia, nesta situação perigosa nós temos que encontrar vias de desescalada e estabelecer pontos para uma situação, para uma solução política. Como é que isso pode ser feito? Porque o Pedro Silva Pereira há pouco dizia, ou o Júlio dizia, mas isso é possível. Eu digo-lhe como. Em primeiro lugar, através de um cessar-fogo. Em segundo lugar... Deixa eu ouvir, Pedro Silva. Vamos lá. Desculpe lá, já disse. Muito obrigado. Pedro. Eu ouço com atenção João Ferreira, queria só que me deixasse explicar os meus pontos de vista. Em primeiro lugar, em relação à questão da votação, o Partido Comunista votou com mais 11 deputados contra uma resolução que foi votada a favor por 637 no Parlamento Europeu. Não há forma do João Ferreira procurar descrever essa grande solidariedade. Eu não disse o contrário, não precisa de meter aí a mentira de que a extrema-direita não votou a favor porque votou. João Ferreira, se me permite. Deixa eu terminar. Não é verdade. O grupo parlamentar a que o Partido Comunista pertence votou esmagadoramente contra o Partido Comunista. São quase 40 deputados, houve 7 do grupo do Partido Comunista que votaram contra esta resolução. Na companhia, sim, de um deputado da extrema-direita europeia e de 4 deputados não inscritos, que eu não preciso lhes explicar a que famílias políticas pertencem e certamente não são a companhia Explique. Pedro, não temos muito tempo para explicar isso tudo. Vamos lá. Em contra partidos comunistas também. Da extrema-direita. Não, esses votaram ao seu lado. Pedro, nomeadamente os que eu referi. João Ferreira, se assim não é possível responder aos pontos todos que colocou. Primeiro, as companhias que o João Ferreira teve nesta votação são estas e não outras. Um deputado da extrema-direita, 4 deputados não inscritos que não estão em grupo parlamentar nenhum porque ninguém quer a companhia deles. Isso já percebemos, Pedro. Em segundo lugar, em relação à questão da motivação, da condenação do Partido Comunista. Entendamos, o que está escrito aqui neste comunicado é que o Partido Comunista condena as agressões que foram feitas em 2014, o golpe de Estado, a que se seguiu esta intervenção militar. Toda a lógica do Partido Comunista é justificativa desta intervenção militar. Ela é uma resposta às provocações do Ocidente, dos Estados Unidos, da Rússia, como se o Sr. Putin não tivesse uma lógica imperialista. E isto é que me custa verdadeiramente no Partido Comunista, porque uma certa solidariedade, uma certa União Soviética, em que pudesse haver ainda um resquício de motivação ideológica, eu não concordando ainda podia conceder. Agora esta lógica imperialista do Sr. Putin, que apenas obedece a lógicas de poder, que diz que a Ucrânia não tem direito de existir como Estado independente, eu desculpo, João Ferreira, não compreendo como é que o Partido Comunista não condena de forma clara esta agressão. Depois, finalmente, a questão das soluções e dos caminhos para a paz. João Ferreira, é preciso compreender a situação em que está o povo da Ucrânia e o governo da Ucrânia. Tem uma Rússia a ameaçar utilizar o armamento nuclear. E o João Ferreira acha que a NATO não deve dizer que o território da NATO deve ser decidido. Tem uma Rússia a bombardear as cidades e alvos civis atualmente já na Ucrânia. E acha que a União Europeia e os parceiros ocidentais não devem prestar solidariedade ao povo ucraniano, incluindo através de sanções, incluindo através de apoio militar para a sua autodefesa. Portanto, João Ferreira, é preciso escolher um lado desta confrontação. Não é possível ser neutral entre o fogo e os bombeiros. Temos que terminar, Pedro. Do Parlamento Europeu. E essa escolha o Partido Comunista, infelizmente, está a fazer do lado errado da história. João Ferreira, Pedro Silva Pereira, agradeço o vosso contributo para este jornal. Muito obrigado, João. Boa noite. Obrigado, Pedro Silva Pereira. Boa noite e muito obrigado.